Olá amigos, sou o pastor César de Carvalho do canal Oração Sem Fronteira. Estamos aqui para mais uma mensagem da parte de Deus para abençoar a sua vida. Hoje estaremos ouvindo a palavra com o apóstolo Cícero de São Luís do Maranhão. Mas antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal Oração Sem Fronteira, que você se inscreva no nosso canal, que você, ao se inscrever, acione o sininho das notificações. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para o nosso canal, o seu like, a sua curtida. E se gostar desse vídeo que você vai assistir, compartilha ele e participe, do nosso ministério. Um grande abraço, vamos então à palavra agora com o apóstolo Cícero de São Luís do Maranhão. Amém. Glória a Deus. E por aí, como é que tá? Tá quente? Tá chovendo? Aqui, como sempre, muito calor. Apesar de que nesse exato instante aqui está um clima bastante agradável, tem um ventinho abençoado. Até por quantas horas, não sei. Mas está muito bom. Glória a Deus. Vamos então passar já para a palavra para a gente ganharmos tempo em relação desse pequeno imprevisto que nós podemos ter por causa da chuva. Porque aqui quando chove começa a cair a internet. Então já vamos passar direto para o apóstolo para ele estar trazendo a palavra. Amém, glória a Deus. Assim como o pastor César nos direcionou, hoje estaremos falando sobre bem-aventuranças, mais precisamente, o versículo 6 do capítulo 5, onde diz a palavra de Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A galeria das bem-aventuranças, na verdade, é algo extraordinário. São promessas de Deus para todos nós. Para todos nós, quem? Para toda a humanidade? Para todas as pessoas? Na verdade, essa promessa para todos aqueles que têm uma vida entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu adentrar exatamente neste contexto, para falar sobre bem-aventuranças, eu preciso falar de um acontecimento de milênios atrás, onde a Bíblia chama de Ano Jubileu. Ano Jubileu é um acontecimento que havia para o povo de Israel desde que saíram do Egito até por muitos e muitos e muitos anos. O ano jubileu é marcado a cada 49 anos. No 50º ano, no 49º, os sacerdotes saíam por toda a terra tocando chofar, anunciando o ano jubileu. O que é o ano jubileu? É exatamente isso que eu vou explicar. O ano jubileu é o ano em que Deus, na nossa linguagem popular seria assim, Deus vai dar férias para o povo dele. Ou seja, naquele ano, nenhum homem precisaria semear a terra, porque Deus trabalharia em favor dele. Naquele ano, ninguém colocaria uma semente de nada na terra, porque o próprio Deus faria a terra germinar. Deus trabalharia a terra. E quando eu falo terra, é claro que isso se dá a todos os tipos de funções, a pecuária, a agricultura, tudo. Ou seja, o ano jubileu é aquele ano em que Deus faz um tratado com o seu povo. Por exemplo, todo o povo de Israel tinha uma propriedade. Quem não tinha, no ano do jubileu, passava a ter. Quem não tinha nada, passava a ter a sua propriedade. No ano jubileu. E quem havia perdido por dívida ou alguma coisa assim, no ano jubileu, a sua dívida era quitada. Quem era escravo, no ano jubileu, passava a ser livre. No ano jubileu, se alguém estivesse enfermo, traria um bezerro ou um cordeiro, sacrificaria
e aquela pessoa seria curada de suas enfermidades, qualquer que fosse. Isso tudo no ano jubileiro. Em Isaías 61, o profeta narra algo que aconteceria cerca de quase 700 anos após. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, a pregoar, ele falou, a pregoar liberdade aos cativos, dar liberdade aos presos. E depois, no terceiro versículo, diz assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável? É o ano jubileu. É o ano em que Deus perdoaria todas as dívidas do seu povo. Quem tivesse alguma dívida, aquele ano era quitada. Quem não era possuidor de nada, no ano jubileu, era possuidor de tudo. As bem-aventuranças. Então Jesus, num dia de sábado, na sua primeira expressão em público, ele chegou numa sinagoga e leu exatamente Isaías 61. Ele coloca o seu talite sobre a sua cabeça. Esse talite aqui é uma representação do próprio Espírito Santo. E ele lê a Torá, ele lê a palavra e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E ele começa a anunciar a profecia de Isaías e diz, e fala sobre o ano aceitável do Senhor, que é o ano jubileu. E ele diz para todos os que estavam na sinagoga: esse texto, ou este livro, ou este acontecimento, acaba de acontecer entre os vossos olhos. Ou seja, Jesus é o próprio ano jubileu em forma humana na terra. Nós não precisamos esperar 50 anos para sermos abençoados, para sermos bem-aventurados. Por quê? Porque Jesus, ele é o próprio jubileu que veio até nós. Não somente a cada 50 anos, mas todos os dias na nossa vida. Amém. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Jesus é o próprio ano jubileu que se tornou pessoa e esteve entre nós, e agora, através da pessoa do seu Espírito, está dentro de nós. Portanto, o ano jubileu é a prática das bem-aventuranças. Aquilo que Jesus anunciou é o que ele faria como bem-aventuranças, é o que ele faria na nossa vida. Por exemplo, no ano jubileu, quem havia sido roubado, quem havia sido prejudicado por alguém, no ano jubileu era feita justiça. Aquilo que havia se perdido lhe era devolvido. E não da mesma forma como foi roubado, era devolvido com correções, como nós falamos hoje no nosso tempo atual, era devolvido com correções monetárias. Havia correções, era corrigido. Quando a pessoa era possuidor daquilo que havia perdido, vinha na contagem a dobro. Ou seja, Deus, ele é o próprio Jeová Tsidkenu, ou seja, ele é justiça. Então temos aqui esse texto das bem-aventuranças, um versículo apenas. E é claro que a galeria das bem-aventuranças é extensa, não está apenas aqui em Mateus, ou apenas nesse capítulo, mas em outros capítulos registrados na Bíblia. As bem-aventuranças, o que é bem-aventurança? A palavra bem-aventurado tem dupla tradução, que significa mais do que feliz. Uma pessoa muito bem-sucedida pode dizer: eu sou feliz. Só que Jesus, o jubileu, nos torna mais do que feliz. Um atleta pode dizer assim: eu sou um vencedor, tenho muitas medalhas, muitos troféus. Porém, Jesus nos faz mais do que vencedor. O jubileu habitando em nós. Ou seja, ele atrai a justiça. Quando éramos escravos do pecado, agora somos livres porque o jubileu entrou em nossa vida e quitou a nossa dívida. Quando nós não éramos possuidores de nada, através dele passamos a ser possuidores de todas as coisas, porque através dele nós somos co-herdeiros de tudo aquilo que é do nosso Abba,
do nosso papai querido, nosso paizinho amado. Então, sendo nós filhos de Deus, somos possuidores das promessas de Deus. Alguém esteja nos ouvindo e talvez esteja dizendo, por que na minha vida não foi feita justiça? Vamos entrar nesse detalhe exatamente agora. Eu vou ler de novo o texto, o versículo, capítulo 5, verso 6, onde Jesus fala a seguinte palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede é uma das maiores necessidades naturais e vitais do ser humano, além, é claro, do respirar. Quando alguém está sentindo fome, naturalmente sente fraqueza, possivelmente dores, né? Você sente a fome, você sente a necessidade de alimentar o seu organismo. Isso não é quando não é possível. O nosso corpo reage ou sofre reações como fraquezas, dores, etc. E tal. E quanto à sede, muito mais ainda. Muito mais ainda. Nós podemos ficar alguns dias sem nos alimentar, mas não podemos ficar muitos dias sem ao menos tomar água. Nosso organismo, nosso corpo é 70% ou 80% água. O mais é pó, o mais é terra. Então, se o nosso organismo é água, devemos estar sempre repositando, recolocando, fazendo uma reposição de água para que o nosso organismo não sofra os abalos. Jesus faz uma comparação dessas necessidades naturais e vitais, que é a fome e a sede. E Ele será o nosso pão, e Ele será a nossa água. O pão que sacia a nossa fome e a água que jorra para a vida eterna. E detalhe, ele diz para a mulher samaritana que essa fonte de água jorra do nosso interior. Aleluia. O próprio jubileu faz com que tenhamos a nossa necessidade de fome e sede por justiça seja suprida. Agora devemos entender uma coisa. Deus fazer justiça é diferente da justiça que nós esperamos. Naturalmente, o ser humano espera vingança. Para Deus, isso não é justiça. Deus não quer causar vingança. É claro que Ele vinga. Mas nesse texto, nesse contexto que estamos falando aqui, naturalmente, o ser humano espera assim, Deus vai achatar ele. Quando alguém nos prejudica, quando alguém puxa o nosso tapete, alguém tenta prevalecer contra nós, naturalmente o ser humano pensa assim, agora Deus vai entrar com vingança por mim. Na verdade, a justiça de Deus é diferente. Deus não vai exterminar o alguém pelo simples fato de nos prejudicar. Mas a justiça que Deus vai fazer é aquela necessidade que temos, Deus irá suprir. Deus irá providenciar. Ele é Jeová Jireh, Deus da providência divina. Providencia para que aquilo que é necessidade seja nos acrescentado. Deus, o que nós esperamos é que Deus faça vingança. E não é essa a ótica de Deus. A ótica de Deus é suprir a nossa necessidade e envergonhar, através disso, envergonhar aqueles que quereriam encontrar ele. Isso é a justiça de Deus. Envergonhar os opositores. Como? Deus nos exaltando. E para que Deus nos exalte, nós temos que nos humilhar. Nos humilhar perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Então o próprio jubileu esteve na terra há muitos e muitos anos atrás. Mais de 2000 anos atrás, o próprio jubileu veio personificar em corpo humano e habitou entre nós e nos possibilita a recebermos
suas promessas. O Monte das Bem-aventuranças, quem todos conseguem me ouvir? Tranquilo. Vamos ouvindo. Ok. Em 2015, melhor, em 2016, eu tive o privilégio de ir a Israel. E eu conheci o Monte das Bem-aventuranças. Ele fica a cerca de 2 quilômetros de distância do Mar da Galileia. Ele forma uma concha acústica natural. E isso era procurado por Jesus, afinal de contas, não existia a tecnologia que tem hoje, com os microfones. Então Jesus precisava de algo como essa concha acústica natural, onde era o Monte das Bem-aventuranças, para que a sua voz se propagasse quando ele anunciava a sua palavra. O vento que sopra nessa concha acústica natural faz com que a sua voz se projete e toda a multidão possa ouvir a sua voz. E é um cenário extraordinário. Estivemos na pedra onde possivelmente Jesus se assentou para ensinar a todos, e a sua voz era projetada pelo vento naquela concha acústica, e ao fundo, como um quadro pintado, mas natural, estava o Mar da Galileia, com seu sol resplandecendo extraordinariamente nas suas águas. É um cenário extraordinário, o Monte das Bem-aventuranças. Nesse monte, Jesus anuncia sobre a justiça dele. Jesus anuncia que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. A fartura é a promessa do jubileu na nossa vida. Então, quero declarar e proclamar que o jubileu de Deus vê se cumprir na nossa vida. Ou seja, Deus trabalhará conosco. É claro que existe uma cooperação. Existe uma cooperação. Aquilo que está ao nosso alcance de fazer, obviamente, Deus não fará por nós. Mas aquilo que foge do meu alcance, como a justiça, eu ansiar por justiça, Deus assim fará. Outro dia eu falava aqui, acredito que foi nas suas lives, eu falei sobre Ezequiel, a visão de Ezequiel do trono de Deus. A Bíblia narra que debaixo do trono de Deus haviam 4 rodas de fogo, ou seja, 4 rondanas. Essas 4 rondanas são os 4 motivos, ou 4 itens daquilo que atrai o trono de Deus para a nossa vida. E a primeira coisa que atrai o trono de Deus é a oração. Uma das rondanas que atrai o trono de Deus é a oração. E oração não é um monólogo onde só uma pessoa fala. Se oração é um diálogo com Deus, naturalmente, nós falamos e depois Deus entra na conversa. A segunda rondana que atrai o trono de Deus é a adoração. E a adoração não é apenas ou somente cantar, tocar, dançar. Adoração é relacionamento íntimo com Deus. Eu posso estar estatizado, não falar nada, mas o meu coração está pulando por Deus. Eu posso gesticular, erguer as minhas mãos para o céu, eu posso dobrar os meus joelhos, me jogar no chão, e eu estarei adorando a Deus. Então, a adoração é um relacionamento íntimo, que sai de dentro para fora. A terceira rondana que atrai o trono de Deus é a justiça. Deus é atraído para operar justiça. Então nós devemos atrair o trono de Deus. E o que faz o trono vir de maneira completa? A quarta rondana. A quarta rondana é fé. Porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam.
Galardão é receber troféus, medalhas. E aí entra a bem-aventurança. Ou seja, quando nós temos fé, naturalmente nos tornamos bem-aventurados. Porém, fé não é apenas acreditar. A fé sempre caminha em paralelo com a ação, com a atitude. Se nós temos fé, naturalmente vamos agir de acordo com aquilo que a nossa fé está esperando. Fé, nem sempre, tem momento, a Bíblia diz que tem momentos de aguardar, tem momentos de correr. Tem momentos e tempos para todas as coisas. Então a fé é o poder que Deus nos dá para atrair o trono de Deus sobre a nossa vida. São as 4 rondanas de Deus: a oração, a adoração, justiça e fé. São as 4 rodas que estão debaixo do trono de Deus, que faz com que o seu trono seja atraído sobre a nossa vida. Quando nós unimos essas 4 rondanas, Deus age para tocar na nossa vida e operar justiça, suprir a nossa fome e saciar a nossa sede. Fome e sede de justiça. Nosso Jeová Tsidkenu, o Senhor é justiça. A justiça de Deus, ela é totalmente diferente da justiça humana. A justiça humana se corrompe. A justiça humana pode ser burlada. A justiça humana pode ser comprada, mas a justiça de Deus, ela não se vende, ela não se corrompe, ela não se estraga com o tempo. E Deus não se esquece. A Bíblia diz, em Malaquias, que existe um memorial diante de Deus. Eu abro um parênteses para dizer, para que Deus opere justiça no meio daqueles que são escolhidos como povo seu, ao ponto de Deus fazer separação dos que servem e dos que não servem a Ele. Há um memorial diante de Deus, diante daqueles que servem ao Senhor, ou seja, daqueles que almejam pela justiça de Deus. Então o jubileu, ele já está na nossa vida. Não precisamos aguardar 50 anos para Deus nos tornar abençoados ou bem-aventurados. Basta unirmos essas 4 rondanas: a oração, a adoração, a fé, para que Deus venha e faça justiça na nossa vida. Aleluia. Espero ter edificado, espero ter contribuído de alguma forma com essa palavra. Quero deixar dito aos nossos amigos, irmãos que estão assistindo, ouvindo, seja ao vivo, seja a voz, que o jubileu de Jesus Cristo já está na nossa vida. Não precisa guardar 50 anos para ser abençoado. Ele veio sobre nós. Ele está dentro de nós, através da pessoa de Deus. Ele disse: eu vos enviarei um outro Consolador. Quer dizer que o jubileu permanece. O mesmo Espírito que cobre Jesus lá na sinagoga, representado pelos totality. Porém, hoje o Espírito Santo, ainda que numa representação, mas o Espírito Santo está dentro de nós, porque ele é uma pessoa. O Espírito de Deus, meu amigo, ou the Holy Spirit, está dentro de nós, habitando dentro de nós, manifestando o reino de Deus, não à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás, mas dentro do reino de Deus. Onde opera-se o jubileu de Deus. Todos os dias o jubileu é feito na nossa vida. Bem. Não é necessário aguardar 50 anos, porque ele já está dentro de nós. Se éramos escravos, com o jubileu em nossa vida, somos livres. Se estávamos enfermos, através do jubileu, somos curados. Se estávamos em dívida, agora nossas dívidas são quitadas. Como? João 3,16 está o coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Através desse ato do Pai, do Abba, nossas dívidas todas foram quitadas por Deus. Isso nos aproxima de Deus. E estar aproximado de Deus, naturalmente as heranças do Senhor fazem parte da nossa vida. Quando que alguém recebe uma herança? Quando um filho recebe herança? Quando nós somos herdeiros e passamos a receber nossa herança? Quando o papai morre, então passamos a receber nossa porção de herança. Nesse caso, quem morreu na cruz foi Jesus, para resgatar a nossa vida, para nos entregar as nossas heranças. Então, através de Jesus, nós somos herdeiros das suas promessas. Somos herdeiros de tudo aquilo que o céu está cheio. Na sua oração, capítulo 6, na sua oração, ele diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feito assim na terra como é feito lá no céu. Então, que tudo aquilo que está no céu seja atribuído sobre a terra. Aquilo que está no céu seja atribuído dentro de nós. A paz, a plenitude, a presença, o poder, a riqueza, a alegria. No céu não há tristeza. No céu não há tristeza. No céu só há alegria. No céu há paz. Ruas de ouro, portanto, há riquezas. Pedra preciosa. As riquezas de Deus são promessas. E o jubileu de Deus na nossa vida vai se cumprir todos os dias. Basta nós tocarmos o chofar e anunciar: o jubileu de Deus já está aqui. Tocar o chofar e anunciar as boas novas. Anunciar as boas notícias de que as minhas promessas estão ou vão se cumprir em nome de Jesus. Então vamos atrair o trono de Deus através da oração, da adoração e da fé. Quando essas coisas se juntam, Deus vem para fazer justiça na nossa vida. Sacia a nossa fome, supre a nossa sede, em nome de Jesus. Agradeço ao pastor César pela gentileza da oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, seus liderados, toda a sua igreja, suas congregações. E, é claro, todos os amados amigos e ouvintes que estão aí assistindo, ouvindo, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, apóstolo Cícero. Uma palavra edificante, é uma bênção. Aí conosco também o apóstolo Nelson Carvalho, né? O apóstolo, faz tempo que eu não via ele aí na live aí, né? Shalom, apóstolo Nelson Carvalho, Deus abençoe. Isso, grande amigo. É o brasileiro, é o português mais brasileiro que eu conheço. Na verdade, eu adicionei o apóstolo Cícero por causa do apóstolo Nelson. Amém. Quando eu comecei a acompanhar a pastora Maria Cida em Portugal, o apóstolo Nelson fazia com ela, igual a gente está fazendo aqui, as lives. E aí o senhor entrou lá e eu te adicionei. E o outro apóstolo também, o apóstolo Alexandre. Adicionei o apóstolo Alexandre também. Amém. E agora o apóstolo Alexandre faz tempo que eu não vejo também. O apóstolo Nelson, eu via sempre as lives do meio-dia que ele fazia, as lives que o apóstolo Alexandre e vocês faziam no monte, eu sempre acompanhei. Então assim a gente vai fazendo amigos, né? Vamos ver se a gente consegue marcar com o apóstolo Nelson aí, Nelson Carvalho, um dia para ele trazer uma palavra para nós também. Ele é português, mas fala muito bem a nossa... Fala muito bem. É o português mais brasileiro que eu conheço. Apóstolo, Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado. Apóstolo Nelson também, os demais irmãos. A irmã Nilza, grande abraço. Nós vamos ficando por aqui. Ao meio-dia nós voltamos com a oração do meio-dia para a glória de Deus. E às 23 horas temos aí Oração Sem Fronteira, hoje com a missionária Jaqueline de Sabáudia. Sabáudia,
Paraná. Vamos estar então recebendo aí a missionária Jaqueline da Presbiteriana Renovada de Sabáudia, Paraná. Deus abençoe a todos que estão encerrados. Não se esqueça, tudo pode ser mudado através da oração, porque a oração não tem fronteira. Até a próxima. Valeu, apóstolo. Amém. Shalom. Deus abençoe.